Bom, o Felipe do Café e Ciência me fez uma pergunta sobre, do jeito que está o nosso ensino de ciências tão vagabundo aqui no Brasil, quais as soluções que nós poderíamos ter para que essa catástrofe que nós estamos vivendo hoje não se propague e que se deveria ter alguma mudança no ensino médio. Não, a questão não é essa, pois é um pouquinho mais complicado do que isso. A questão básica aqui no Brasil é como a educação é pensada. E a educação é pensada com dois vieses. Um, político. O cara quer ser eleito, então precisa de uma plataforma política. Dois, por parte das pessoas. As pessoas não querem estudar, não querem aprender, não querem ir para a bosta do colégio. Elas querem ter um diploma. Mesmo porque a pessoa acha que tem um direito divino a ter um curso universitário, nem que seja para pendurar na parede e continuar trabalhando em faxina ou alguma coisa assim. Como eu sempre menciono o caso da faxineira, que foi fazer uma faculdade de pedagogia, terminou a faculdade, colou grau, tudo, ganhou o seu lindo diploma e continuou fazendo diária, trabalhando como diarista, porque viu que ganhava mais do que como uma professora. Ou seja, ela emperrou uma máquina educacional, tirou vaga e tudo, possivelmente porque tinham o sonho de ter um curso superior, sabendo de antemão que ia continuar no seu emprego. Ah, mas as pessoas de classe baixa não têm direito a ter um curso universitário? A questão não é essa. A questão, sim, você tem um direito, mas simplesmente ter o direito apenas para exibir para os amigos fica meio complicado. Você não está desenvolvendo nada. E o curso de universitário não é para você ter um diploma ou realizar ações. É para formar acadêmicos e fazer pesquisa, como o Pirula já falou uma vez, no vídeo dele sobre as cotas, que estará linkado aqui embaixo. Mas eu não quero falar sobre cotas, o problema não é esse. A questão de cotas é até um pouco mais complicada do que isso. A questão é como as pessoas querem e veem a ciência. Elas simplesmente odeiam a ciência. Eu sempre digo isso, o brasileiro médio odeia a ciência. Nós damos comendas para rezadeiras. Sim, rezadeiras recebem prêmios como grande mostra cultural. A mulher é praticamente uma feiticeira. E fica fazendo feitiço. Benzer é simplesmente um nome lindinho para magia branca. É engraçado que muitos católicos são rezadeiras e a Bíblia proíbe rezas assim e conversar com os mortos e fazer adivinhações. Quem faz isso deveria ser apedrejado de acordo com a Bíblia. E antes que você fale, não tem essa de tempo da lei, tempo da graça, porque Jesus disse que não veio abolir nenhuma lei. Ainda assim, o tema de hoje não envolve nada sobre religião. Ou sim, mas você vai entender o que eu quero dizer. A questão básica é o que está de errado na educação brasileira. E eu digo tudo. Tudo está errado. Você tem uma péssima formação de professores, tem uma péssima formação de profissionais, você tem uma péssima formação de tudo. Como você vai educar crianças quando o próprio professor é mal formado? Muitos deles vão para a sala de aula sem fazer a menor ideia do que estão ensinando. Pense comigo. Eu já tive problemas porque eu não posso tirar pontos na prova por erros de ortografia e gramática, porque o argumento é que eu não sou professor de português, não sou graduado em letras. Tá, tudo bem. Se fosse assim, pedagogos não poderiam dar aula de uma matéria na qual ele não foi formado. Mas eles dão aula de ciências, sem saber ter a menor ideia do que estão ensinando. Para que você está colocando o cara lá? No caso, mulheres. A maioria dos professores são mulheres. Engraçado que nessa parte ninguém fala de gender gap, ou discriminação, ou sexismo. Bom, vamos deixar isso para lá. A questão é, aquelas professoras não fazem a menor ideia do que estão ensinando. Se a criança perguntar alguma coisa fora dali, ferrou. Então, chega no ensino médio, a criança vai se desestimulando ano após ano, porque fica se decorando um monte de informação chata que não faz o menor sentido. Para que decorar aquilo tudo?
Para que aquele monte de informação inútil? Eu prefiro que ele saiba os processos de digestão para entender como é que o seu corpo funciona. Para ver se para de pagar caro por cápsula de colágeno quando ele poderia comer gelatina. Ou esse monte de suplementos alimentares porque bastava ele ter uma alimentação mais regrada. Ou simplesmente entender que essas porcarias desses sucos de caixinha servem muito bom para jogar na pia, porque não vale de nada. Tudo bem que ter uma alimentação saudável é caro e trabalhosa, mas vender suco de caixinha como se fosse o ápice da saúde, não é. Eu preciso que então um aluno saiba um pouco disso. Mas não, as aulas são chatas e desinteressantes, com um programa arcaico composto por gente que não faz a menor ideia do que é aquilo. Sim, a maior parte desses programas não é estabelecido por profissionais da área. Não são professores especialistas. Sequer são pessoas de formação. Sequer são professores. E obriga o professor a se manter ali. Então vai ano após ano, após ano, após ano, após ano. E chega e tem que cumprir o programa quilométrico para depois passar no Enem, em vestibulares ou alguma coisa nesse sentido. Um monte de informações que não fazem o menor sentido de estar lá. Ainda se ensina configurações em níveis e subníveis. Para que o aluno quer saber configuração em nível e subnível? Tipo, eu só quero um motivo. Configurações em níveis ainda até faz um pouco de sentido para entender como há troca de elétrons, para saber como se faz ligações químicas. Mas não adianta você ensinar ligação química se não disser o que isso influencia na substância. Para eu entender depois, para não ficar que nem a bosta da Samarco, que tentou usar uma espuma que absorve óleo para pegar lodo que fica no fundo do Rio Doce. A ciência é deslumbrante, a ciência é mágica. Mas quando você pega e fica decorando um monte de informações vazias, qualquer um vai detestar. Não é culpa até do brasileiro não gostar de ciências, quando uma explicação mágica de um horóscopo é tão mais atraente. Falta fazer a ciência ser atraente, mas fica muito diferente quando eu ouço uma professora de geografia falar para os alunos que geografia não é ciência. Tipo, desde quando geografia deixou de ser ciência? Mas não, ciência é algo que envolve laboratórios complicados, com reagentes, vidrarias, equipamentos caros. Não, você pode dar aula de ciências numa cozinha, você pode dar aula de ciências simplesmente virando massa, você pode dar aula de ciências simplesmente fritando um ovo. Você pode dar aula de ciências de várias maneiras. Você não precisa de um laboratório completo. Esse laboratório que eu estou até é razoável, nem é um laboratório tão completo assim, e mesmo assim não é absurdamente necessário. Qualquer colégio pode ter um espaço de ciência, qualquer colégio pode ter um cantinho, uma sala, onde você pode mostrar a ciência de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais interessante, e não simplesmente uma lousa, seja um quadro branco, ou verde, ou preto, ou enfim, que fica um blá, 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 sem fim. E o que os alunos aprendem? Nada. Eles aprendem a odiar ciência. Por isso que saem esses movimentos loucos de antivacina. A besta, a topeira, não faz a menor ideia do que é uma imunidade de grupo. E ficam parando de vacinar as crianças. Moral da história: o sarampo está aparecendo em vários países. Há o caso de um menininho que morreu por ter leucemia, então tinha o sistema imunológico comprometido e dependia que os seus irmãos não estivessem doentes. Só que os irmãos não foram vacinados. E vocês, antivaxxers, bando de ignorantes, estúpidos e retardados, contribuíram para a morte dessa criança. Mas aí vão dizer que não, a vacina mata porque tem mercúrio, porque tem isso, porque tem aquilo. Ora bolas, água tem hidrogênio, e hidrogênio é explosivo. E aí, qualquer copo d'água vai fazer cabum? Não, porque eu já fiz um vídeo explicando por que isso não vai acontecer. Mas qualquer estúpido ignorante em ciência vai achar que simplesmente você ter um elemento no composto químico, aquele composto vai ter todos
as propriedades desse elemento. Não, não vai, mesmo porque hidrogênio e oxigênio são gases e quando se combinam formando água, que é líquida a temperatura ambiente. Explique isso agora. Mas você não pode explicar isso se você não souber um mínimo de ciência, não souber um mínimo de química. Mas isso tudo vem de uma grande época, de um grande procedimento em que é passado um monte de bobagens e o aluno não aprende. Ele aprende a decorar informações que estão no livro, faz os questionários que são muito mal feitos, são perguntas absurdamente iguais, copiou o que estava na página 56, pronto, você respondeu, resolvido o problema. O que o aluno aprendeu? Nada. É preciso, então, mover que eu tenho que ter aulas de ciência, desde o maternal, ensino fundamental, educação básica. Como? Mostra um esqueleto. Olha só como você é por dentro. Não precisa muito. Você não está ensinando coisa complicada. Pegue um filme próprio, um óculos próprio para observação solar e olhe para o sol com equipamento adequado. Se o problema é equipamento adequado, olhe para a lua de noite. Use um binóculo. Tente observar uma lente de aumento, uma simples lupa desse de camelô que custa R$10. Olhe o mundo à sua frente. Olhe uma pedra, olhe um formigueiro. É preciso mostrar às crianças o fascínio do mundo onde ele vive. É para isso que existe ciência. Explicar o mundo e prever acontecimentos. Mostre o mundo, apresente o mundo para essa criança, apresente ciência. Ela vai agradecer, ela vai adorar o que está vendo. E é preciso reforçar esse fascínio cada vez mais. Mas quando nós temos professores que, 1, não são especialistas, 2, não gostam de ciência, 3, eles mesmos espalham bobagens, 4, eles são mal formados, eles não fazem a menor ideia do que estão ensinando, a catástrofe está garantida. Esse experimento do arroz soltinho que tanto pediram a receita, veio uma que me pediu para que eu ensine como o arroz, o experimento dê certo, de forma com que ela possa mostrar para as crianças para ensinar a respeito. Alô, se você precisa mentir para ensinar bons conceitos, você no mínimo é um hipócrita. E se você precisa fazer isso, você apenas não merece estar no ramo educacional. Você merece estar com uma cadeira de rodas, preso dentro de um cofre, amarrado com uma camisa de força, num bloco de concreto e atirado no meio das fossas das Marianas. Assim, de repente, quem sabe, se fizermos tudo isso com esses maus profissionais, nós tenhamos uma melhoria na educação. Mas isso não vai acontecer. Esse é André do seu ceticismo.net.